Amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus Cristo, hoje, dia 9 de novembro de 2025, estamos iniciando mais um culto, vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, leva-se os nossos pensamentos cativos e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, também para que a gente possa absorver aquilo que Tu tem para nós. Na autoridade que nos deste dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa das trevas de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Tenha total liberdade em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Pode fazer seu pensamento, sua oração agora. Faça a tua petição em pensamento, que o Senhor responde. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloque essa petição que está sendo feita agora, formulada em pensamento por este, por essa que está ouvindo e assistindo. Coloque os pedidos de oração que estão aqui na minha mão direita. Coloque os pedidos de oração que está aqui nessa caixinha que não foi respondido, ó Pai. Pedimos, Senhor, opera. Ai, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus que o Senhor trouxe para mim no meu coração, para falar dessa vez, é sobre a eternidade. É interessante que Deus permitindo, nós vamos estar completando 10 anos de congregação, esse primeiro culto de dezembro, e todos eles eu vejo a direção de Deus, e não eu escolhido pelo meu intelecto. E dessa vez não foi diferente. Eu estava com um tema para trazer, e eu sempre tinha a convicção de que Deus tinha me falado de um outro tema, não sabia qual que era, não vinha na minha cabeça. Aí quando chegou ontem à noite, minha esposa ligou para mim, conversando comigo pelo telefone. Ela contou uma experiência que ela teve de manhã cedo, na hora que ela acordou. Engraçado que ela ficou o dia inteiro sem falar sobre essa experiência. Não foi sonho, não foi visão. Ela simplesmente acordou assim e voou dela o raciocínio de onde que ela estava. E ela foi lá na vida de solteiro dela, como se ela estivesse dentro de casa, com os pais. O pai já faleceu, a mãe já faleceu. Estamos num lugar totalmente diferente. E ela falou que ela olhava o lugar assim, ela olhava um lugar diferente, mas não via os irmãos, não via o pai nem a mãe procurando. Foi algo assim que, rápido. E já aconteceu isso comigo também. Olhar assim, acordar, não apenas aqui onde que a gente mora, mas em outro lugar. E eu tentar entrar em sintonia para saber onde que eu estava. Incrível que ela teve aquela experiência de manhã cedo. Passamos os dias juntos. No final do dia que ela foi contar essa experiência. Falei, gente, olha o que Deus está querendo trazer à tona. Era exatamente esse o tema que Deus queria que eu falasse. Era sobre a eternidade. Porque a eternidade é isso. A eternidade ela não tem espaço. A eternidade ela não tem tempo. A eternidade te parece, se você for pensando, não é uma bagunça. A eternidade ela não tem início, nem meio, nem fim. Na eternidade você não tem essa questão, igual ela falou. Ela estava procurando os pais, estava procurando os irmãos, lá da época da infância dela. A eternidade traz essa conotação. Não é a mesma coisa, mas a gente faz lembrar da época, da situação, da pessoa que tem Alzheimer.
pessoa que tem Alzheimer, ela traz assim, algo tão antigo da infância como se fosse o presente. Do presente na infância. Só que na eternidade tem um detalhe também. O futuro que a gente não conhece, ele está tão próximo do presente como do passado, que você não consegue assim assimilar. O presente, o passado e o futuro, para a eternidade não existe. É questão de fração de segundos. A localidade que você tem, a localização que você tem, para a eternidade é segundos. João, na ilha de Pátmos, quando ele foi ter a experiência, ele fala que foi puxado. E ali ele entrou no espaço, fora do espaço físico. Entrou no tempo, fora do tempo Cronos. Então no tempo Cronos você conta a idade, os segundos. Na minha infância, adulto, na eternidade não tem disso. A eternidade você passeia no tempo que é muito mais veloz que a velocidade da luz. O espaço que nós temos aqui, que é limitado, na eternidade não tem esse espaço limitado. Eu lembrei, falei, meu Deus do céu, essa é a mensagem que Deus queria que trazesse, a eternidade. Trouxe há um tempo atrás sobre a eternidade, numa outra conotação. Eu quero trazer a eternidade aqui na essência do que é a eternidade. Se o Senhor me permitir, se me capacitar, está trazendo para vocês. Olha para você ver aqui em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Logo depois que o homem e a mulher pecou, teve uma preocupação com o Senhor. Olha o que ele falou. O Senhor Deus o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aí você para e pensa, mas por que estava guardando o caminho da árvore da vida? É porque o Adão e a Eva, eles eram eleitos a experimentar dessa fruta da árvore da vida eterna. Não nessa condição que eles estavam, o Senhor queria preservar eles. Mas o ser humano, todo ser humano, vai experimentar desta árvore da vida eterna. Ou com Deus eternamente, ou eternamente sem Deus. Mas todo ser humano. Adão e Eva aqui ia ter o momento certo, quer dizer, comer aquela árvore. Nós todos, no momento certo, vamos entrar nesse espaço da eternidade. Nós vamos sair desse espaço Cronos. Nós vamos sair desse espaço Cosmos. Cronos tem a ver com tempo. E o cosmos tem a ver com matéria. Nós vamos sair desse espaço e vamos entrar no espaço espiritual apenas. Nós vamos largar o espaço físico. E vamos viver eternamente no espaço espiritual. Mas para você fazer isso, você tem que o quê? Tem que ter vida. Eu coloco aqui o esperma e o óvulo. Eles não são vida, são matéria. Eles são uma matéria que é jogada fora. Eles não têm vida em si mesmo, nem o esperma, nem o óvulo. Somente na junção dos dois e numa condição muito propícia, um terreno muito propício para poder fecundar a vida. Assim que os dois se unem num terreno propício, ou na trompa, ou no útero da mulher, hoje em dia, eles ainda têm um sistema de colocar dentro de um trabalho de laboratório para os dois ficarem juntinhos ali. Mas o que importa é que tem que ter um lugar propício para que haja o quê? O nascer da vida. Antes de ter esse nascer da vida, é matéria. E a matéria se joga fora.
o esperma sozinho, o óvulo sozinho, ou os dois juntos, sem nenhuma condição propícia, vai jogar fora. Mas quando tem vida, é cogitado, é contado a viver a eternidade. Nasceu ali naquele momento, para ele vai ter um dia e que ele vai entrar na eternidade. Adão e Eva era assim. Ia ter um momento certo que os dois iriam entrar na eternidade. Porque vida. Só que o bebê no útero da mulher, ou a criança na idade da inocência, já tem a eleição da eternidade. A eternidade já é deles. A criancinha, o bebê no útero e a criancinha inocente, eles já passeiam nessa eternidade aqui na Terra. Eles já vivenciam essa eternidade, já estão na eternidade. Eles têm experiência que ninguém consegue detectar. Eles vivem um mundo que não é desse mundo. E Jesus falou, deixa vir a minhas criancinhas, porque já é delas, essa criancinha inocente. Por isso que nós somos contra a Igreja Católica que batiza o bebê, com medo do bebê ir para o inferno. Não. A criança no útero, a criança inocente, eles já são da eternidade. Mas a partir do momento que eles começaram a ter consciência, aí o Senhor começa a fazer um trabalho com eles, como fez com Adão e Eva, para que eles não vá para a eternidade sem ter a chance da salvação. Bonito, né? É incrível. Colocou ali um querubim e pedindo que Adão e a Eva comesse da árvore da eternidade, sem ter um trato primeiro, sem ter para eles a chance da salvação. Porque se eles comessem a árvore da eternidade, nessa condição pecaminosa, eles vão viver a eternidade sem Deus. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Para quê? Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Para que tenhamos a vida eterna com Deus. É diferente de ter a vida eterna sem Deus. Mas nasceu fôlego de vida no útero da mãe, fôlego de vida na trompa, fôlego de vida no trabalho de laboratório, entrou fôlego de vida, já vai ter eternidade. A partir dali. Até entrar na idade da razão, já vai ter automaticamente a eternidade com Deus. Entrou na idade da razão, vai ter duas diferenças. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Amém? Olha para vocês verem aqui, o que Jesus fala em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Logo depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui, mas que foi subir aos céus, ele falou algo incrível. Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, de 20 diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que consumação dos séculos é essa? O século tem a ver com o tempo cronos. O século tem a ver com o espaço cósmico. Quando Jesus subiu, o espaço cósmico, o tempo cronos existia. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai ter uma grande tribulação aqui, nesse espaço cósmico, nesse tempo cronos. Quando Jesus retornar, ele vai reinar 1000 anos em Jerusalém, nesse espaço cósmico, nesse tempo cronos. Vai acabar esse século que ele fala, é quando for o julgamento final. Depois do milênio, o milênio vai ser nesse espaço limitado, vai ser nesse tempo limitado. Aí depois do julgamento final, lá em Daniel fala, como lá em Apocalipse fala,
Eis que virá novos céus, nova terra. Um céu espiritual, uma terra espiritual, uma Jerusalém espiritual, no espaço espiritual. Mas até isso acontecer, o século dos séculos vai continuar existindo. Mas quando consumir o século, a consumação dos séculos, o fim dos séculos, até lá, Jesus estará conduzindo a gente para a gente poder estar o quê? Na eternidade com Deus. Eis que eu estarei com vocês até a consumação do século. É incrível. Olha para vocês verem o que é a conotação. A Jandira teve essa experiência, em fração de segundo, lógico. Ela se imaginou lá no passado. Olha o que Pedro fala. Em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro diz o seguinte assim: há, todavia, uma coisa, amado, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui ele colocou 1000 anos para que a nossa mente limitada pudéssemos ter uma compreensão. Mas tenta mudar isso aqui. Um dia nosso contado é para como 100.000 anos para Deus. Quando a gente acorda de manhã cedo, entra em atividade, chega de noite, põe a cabeça no travesseiro e dorme, um dia completo. Se você for levar no tempo, no espaço, fora do tempo cronos e do tempo cosmos, você coloca essa experiência nossa para Deus como 10.000 anos. Incrível. Então eu clico para nós um dia inteiro de atividade, para Deus 1000 anos, 10.000 anos. Por quê? Porque esse tempo, espaço, cosmos, esse tempo cronos, perde o sentido na eternidade. Por isso que fala aqui, gente, para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ele pega o espaço de experiência gigantão e coloca no espaço pequeno. E pega o pequenininho e no grande. Dá para ter uma noção, mas nem por alto, dentro da nossa limitação humana, o que significa eternidade. Seria isso. Como minha esposa, ela viajou lá no passado e voltou aqui de novo. Com uma pessoa que tem Alzheimer, começa a ter experiência minuciosamente de coisas que talvez até um computador esqueceria, porque viajou nesse espaço. Olha para você ter uma noção aqui, Atos capítulo 7, essa questão do espaço físico, a questão do tempo, cronos. Atos 7, versículo 25 e 30. Moisés aqui ele errou o tempo, cronos aqui. 30, 25 diz o seguinte, 30, 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Agora vai no 30. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto do Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça ardente. Foi quando o Senhor chamou ele para o ministério. O que significa? Moisés cresceu sabendo que ele tinha uma missão de salvar o povo. Por isso que Deus fez com que ele ficasse ali no palácio, aprendendo toda a técnica, aprendendo toda a ciência, aprendendo tudo. De 0 anos de idade. Quando ele nasceu, já existia um propósito. Nesse espaço cronos, nesse espaço cosmos.
A mãe colocou ele numa cestazinha, lançou ele. A irmã foi acompanhando, viu que ele ficou parado perto da filha do faraó. Ela proporcionou aquele negócio para que a filha do faraó contratasse a própria mãe de leite de Moisés para que cuidasse da criança. Naquele momento que estava cuidando da criança ali no meio dos hebreus, a mãe ensinou para ele, explicou para ele, contou para ele. Voltou de novo para o faraó com aquela convicção: olha, eu sou hebreu. Olha, Deus tem uma missão para mim. Eu fui salvo das águas, por isso que eu chamo Moisés. Os egípcios deu outro nome para ele. Os egípcios fez o possível para fazer ele esquecer no espaço e no tempo Cronos. Mas ele não esqueceu. Quando ele estava aproximadamente com 40 anos de idade, ele achou que era o tempo. Quantas e quantas vezes que a gente faz a bobagem, achando que Deus está demorando. Puxa vida, tem tantos anos assim. Eu escrevi um livro. Quando Deus me deu esse livro, eu estava com 6 meses de casado. Estava num culto. E Deus falou comigo que o livro chamaria Mensagem do Espírito Santo. Quando eu estava trabalhando nele, Deus falou comigo que tinha uma outra parte. Quando eu concluí outra parte, Deus falou comigo que tinha outra parte, um livro de 3 partes. Em janeiro agora vai para 31 anos que eu escrevi esse livro. Mas eu só editei a primeira parte, de uma maneira precária, cheia de erros de português. Você quer que você ficar 31 anos com uma obra do Senhor não realizada? Aí, para não completar a situação ainda nessa parte minha como escritor, há aproximadamente 6 anos atrás, 5 anos atrás, Deus mandou eu fazer minha autobiografia. Eu estou com um outro livro que é minha autobiografia. Está ali. A pessoa vai falar: ah, Carlos, mas não é minha, o tempo não é meu. O tempo Cronos, para mim, está demorando 31 anos. Para Deus, ó, fração de segundos. Ah, mas tenho que casar porque estou ficando velho. Para você, no espaço Cronos, tá? Mas Deus tem um tempo dele. Eu tenho que receber essa bênção. Está demorando. No espaço Cronos pode até ser que sim. Mas no espaço, no conceito de Deus, no tempo de Deus, não. Ele tem tempo para todas as coisas. E Moisés, precipitadamente, aos 40 anos de idade, o que ele fez? Foi lá, matou um egípcio, achando que ele estava no tempo do chamado. Sabe qual foi o tempo do chamado dele? Com 80 anos de idade. 40 anos depois que ele fez a besteira de matar um egípcio, 40 anos depois, o tempo dobrado, aos 40 anos de idade, achando que já estava velho, precipitou-se. Aos 80 anos de idade, era o momento que ele estava amadurecido para fazer a obra de Deus. Não esqueço um testemunho de um homem que, aos 70 anos de idade, ele morreu. Problema no coração. Deus falou com ele: eu quero que você volte. Ele voltou. Com o coração ok, os médicos viram que houve uma microcirurgia que era impossível de ser feita pelos homens. E a partir dos 70 anos de idade, ele foi construir telhados para as igrejas e contar o testemunho dele andando pelo mundo afora. Ele passou a ser último para Deus depois de 70 anos de idade. E ele fica nessa bobagem: puxa vida, eu estou velho, estou velho. Não, não existe isso para Deus. Não existe. Isso é na nossa cabeça. Preocupação em pintar os cabelos que estão brancos. Preocupação em não contar a idade. Preocupação de... É o espaço Cronos. É o tempo cosmo. Deus tem uma noção para tudo. Moisés teve uma experiência aqui, Êxodo capítulo 25. Ele nesse espaço cosmo, nesse tempo Cronos, Moisés conseguiu ver algo da eternidade que iria vir a fazer parte desse espaço Cronos e do tempo cosmo. Antes de entrar para o espaço Crono, antes de entrar para o tempo cosmo, Moisés teve a experiência de ir lá e ver. Ele teve a experiência de ir no tempo, na eternidade e ver. Olha para você ver aqui, olha. Êxodo 25, versículo 8 e 9.
8:9 diz o seguinte: então tomou Moisés, não, 8:9, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fará. O Senhor falou aqui com ele: olha, vem cá que eu vou te mostrar algo. Vem cá comigo, vem comigo. Vem aqui na eternidade. Eu vou te mostrar o tabernáculo, eu vou te mostrar os móveis do tabernáculo, eu vou te mostrar as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, eu vou te mostrar os perfumes aromáticos, eu vou te mostrar tudo, com detalhe, com minúcia. Esse modelo que eu estou te mostrando, lá na Terra, no espaço Cronos, no tempo cósmico, faz um modelo. Moisés, aqui no espaço Cronos e no tempo cósmico, viajou até a eternidade para conhecer o tabernáculo montadinho, o modelo montadinho lá. Olha, para você ter uma noção do que é essa questão de espaço Cronos, tempo cósmico. Em João, Evangelho de João, no Evangelho de João também, você consegue, assim, ter um vislumbrezinho muito pequeno, porque é meio doido essa questão desse espaço, desse tempo. Evangelho de João, capítulo 8. Aqui nesse espaço cosmo e nesse tempo Cronos, Jesus falou algo que deixou o povo doido. 8:56 e 58. João 8:58. Ele diz o seguinte: e respondeu Jesus: em verdade, que eu lhe digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase aqui, ela mostra a eternidade de uma maneira muito ampla. Essa frase aqui, ela mostra o tempo cosmo e o espaço cronos de uma maneira bem grande. Um judeu aqui, eles queriam bater nele porque eles ficaram doidos. Não só pelo fato de que Jesus falou que existia antes de Abraão, mas ele colocou essa palavrinha aqui, eu sou. Essa palavrinha no hebraico, ela significa e mostra a existência de Deus. Lá no Êxodo, quando o Senhor se apresentou a Moisés, ele falou o seguinte assim: olha, qual é o nome que eu vou dizer para o povo que o Senhor é? Ele falou assim: eu sou. Fala que eu sou. Eu sou o que sou. Aí Jesus vai e vem aqui. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou. Várias passagens Jesus se identificando com meu Deus. Eu Deus. E para os judeus era inaceitável. Um Deus está ali, carne e osso, conversando com eles. Mas o mais interessante é que a eternidade ali, conversando com eles. Mas ele fala também sobre Abraão. Abraão no espaço físico. Quando Abraão nasceu, antes de Abraão nascer, ter o fôlego de vida no útero da mãe dele, eu já existia. Essa é a eternidade. Abraão lá no passado, Jesus ali conversando com os hebreus, e a eternidade faz isso, ó. Coloca tudo no espaço pequenininho. Para ele um dia, 1000 anos. 1000 anos um dia. Essa loucura desse versículo aqui, não só mostra que Jesus é Deus, como mostra aqui a loucura da eternidade. Na eternidade, o Senhor existia, vendo Abraão nascer. O eu sou é uma loucura para nós, na nossa concepção. Olha aqui para vocês verem em Lucas,
como que ele fala também, passeando aqui, mostrando para nós sobre ele na eternidade. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Olha para vocês verem como que deixaria qualquer pessoa louca que vive no espaço Cronos e no tempo Cosmo. Então, 10, 17. Regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes respondeu: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. E eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Outro texto que mostra o espaço Cronos e o tempo, o espaço Cosmo, o tempo Cronos, e mostra também a eternidade. Jesus fala aqui claro: eu vi Satanás sendo lançado. O dia que Satanás foi expulso do céu, Jesus estava lá. Ele não veio para a terra, porque o diabo é espírito, mas ele veio para o espaço atmosférico que influencia a terra. E a influência dele foi tão forte que alguns historiadores cristãos falam que foi quando houve a extinção dos dinossauros. A influência desse lançado diabo nesse espaço da terra foi tão forte que foi quando houve a mudança dos continentes. Mudou o cenário geográfico na Terra. A África foi para um canto. O Brasil, que tinha água, passou a ficar em lugar seco. O sertão, o lugar mais seco do Brasil, tem sinais de concha, tem sinal da presença de água. No mundo inteiro você vê sinais em que os arqueólogos conseguem perceber tranquilamente que era um outro tipo ali. A presença do diabo na Terra mexeu com o espaço Cronos, mexeu de uma forma tão forte que eliminou os dinossauros, mexeu de uma forma tão forte que rompeu e mudou o cenário. Diz, dá a entender que aquela terra que dizia ali, ela mudou totalmente. E alguns historiadores falam que isso aconteceu entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. No intervalo desses dois versículos, existe milhares de anos do espaço Cronos e do tempo cósmico. Dá para você entender? Gênesis capítulo 1, versículo 1 é uma coisa. Gênesis capítulo 1, versículo 2, passou-se milhares de anos. Nesse intervalo, sumiu o dinossauro. Nesse intervalo, a Terra mudou o formato e ficou sem forma e vazia. Deus criou, depois ficou sem forma e vazia. Por quê? Porque houve o lançado do diabo nesse espaço. Aí ele interferiu nesse tempo Cronos. O tempo Cronos sofreu alteração nessa passagem. Mas o mais interessante também é que ele fala aqui no 19: eis que eu te dou autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre o inimigo. Não é à toa que lá em Mateus a gente deu, quando ele falou: eis que eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Mas um pouquinho antes ele falou: eis que eu vos dou autoridade sobre tal e tal. Deus mostrou para ele o seguinte, assim: olha, eu dou autoridade para vocês para que vocês exerçam essa autoridade nesse espaço Cronos e nesse tempo Cosmos. Está aqui: eis que eu vos dou autoridade. Você, nessa limitação humana que você tem, nesse espaço humano limitado,
Nesse tempo humano limitado, Deus te dá autoridade. Está aqui ele falando. E ele falou lá também que eu estaria convosco até a consumação dos tempos. Mas ele fala algo no 20 muito interessante. Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito submerso, mas sim porque o vosso nome está rolado. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, seu nome é escrito no livro da vida. E todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida têm a garantia de ter a eternidade com Deus. O seu nome está rolado no céu. Alegrai-vos, porque você já está eleito a viver a eternidade com Deus. Porque a humanidade inteira é eleito a viver a eternidade. Mas na incerteza de salvação, uns vão para Deus, outros vão para o céu, outros vão para o inferno, vai para ficar longe de Deus. Mas Jesus falou que, olha, os que estão com o nome escrito aqui na terra, ainda em vida, alegra porque o seu nome já está lá carimbado e garantido, eternidade com Deus garantida. É o que ele fala nesse versículo. Quer dizer, então, que esse versículo fala de Jesus antes do espaço Cronos, antes do tempo Cronos, antes de existir o mundo, antes de existir o relógio. Ele viu Satanás sendo expulso. Dentro desse espaço Cronos, que é o tempo, dentro desse espaço, desse tempo Cronos, dentro desse espaço cosmo, que é a matéria, ele fala, eu vou dar para vocês a autoridade. Mas olha, tenha certeza de uma coisa, vocês estão aqui nesse espaço, nesse limitado. Vocês estão nesse tempo limitado, mas os seus nomes já estão escritos lá. Quer dizer, quando houver a consumação do tempo, quando houver o julgamento final, quando vier novos céus e nova terra, vocês estarão comigo depois. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aqui ele fala de antes do tempo e do espaço limitado e fala de depois, quando acabar todo esse mundo e vier o novo céu e nova terra. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa passagemzinha aqui mostra a eternidade e mostra o espaço Cronos, Cosmo e o tempo Cronos. Olha para vocês verem aqui o que fala aqui em Colossenses. Olha, se não dá para você ficar na loucura quando você vê esse Colossenses aqui. Jesus, Deus, a própria divindade no nosso meio. Aí você passa, tá difícil para entender. Vai ficar mais difícil então aqui, em Colossenses 1. Se você não entendeu até agora, você não vai entender mesmo. Aí agora você vai achar a maionese. Colossenses 1, versículo 15 a 17, diz o seguinte: este, que é Jesus, é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra. As coisas visíveis do espaço Cronos e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer dizer, demônios, quer potestade, demônios. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Meu Deus, não deu para entender. Jesus falou assim, olha, eu vi Satanás sendo lançado. Por quê? Porque Satanás foi feito por ele e para ele. Os anjos caídos, potestade, principados, foi feito por ele e para ele. Os anjos eleitos foram feitos por ele e para ele. Onde que esses habitam? No espaço invisível. Mas e o espaço visível? Também tudo foi feito por ele e para ele. O Sol, a Lua, os outros sistemas solares.
A terra e tudo que nele há foi feito por Jesus e para ele. Olha a loucura da eternidade. Tudo que é visível, tudo que é invisível, tudo que há no espaço Cronos e no espaço Cosmos, este universo infinito e também todo o espaço invisível da eternidade foi feito para ele, por ele e para ele. Porque Jesus é a própria divindade, o próprio Deus. É louco. É algo que a nossa limitação humana, que está ligada ao espaço Cronos e o tempo Cosmos, não consegue entender. Mas isso aqui é a eternidade. Está aqui bem claro, bem nítido. Pois para ele, por ele, todas as coisas. Olha que bonito que acontece aqui. Algo incrível. João, capítulo 1. Não dá para a gente entender, não dá para a gente engolir, não dá para a gente conhecer. Mas é verídico. João, capítulo 1. Versículo 14. Diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito significa único. O único filho. Aí quando ele vem aqui, ele se torna primogênito, o primeiro filho, porque nós também nos tornamos filhos. Está aqui. Passa um pouquinho mais atrás, no 12, versículo 12 diz: mas a todos quantos o recebeu, deu o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram no teu nome. Ele deixa de ser unigênito para ser o primogênito. Na eternidade, antes, ele era unigênito do Pai. Quando o Verbo se fez carne e habita no nosso meio, e ele vai para a cruz e morre, ele abre para nós o leque da salvação, o leque de entrarmos eternamente com Deus, a gente se torna o quê? Também, está aqui no 12, sermos feitos filhos de Deus, que até então nós éramos só criatura. Aí Jesus passa a ser não mais o que? O unigênito, passa a ser o que? O primogênito. Só que aqui no versículo 1 fala, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Olha como que é louco. O Verbo estava com Deus. Jesus é o Verbo. Mas o Verbo era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Quando o Senhor falou o seguinte: olha, façamos para o homem uma mulher que seja idônea. Quando ele falou o seguinte, ele façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala o seguinte, olha, que haja, façamos os animais. Ele conversando lá, que haja o sol, a lua, e eles conversando. Que haja mares, a porção do mares, formando o universo. Que haja estrelas no firmamento, eles conversando. Por quê? Porque é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. É Deus. Ah, dá para entender não? É. Jesus falou na hora que ele estava para subir aos céus, ele falou assim, olha, sejam batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque é a Trindade.
Já estava lá na formação, lá em Gênesis capítulo 1. Já estava a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só, é o Deus Trino. E esse Deus, ele era verbo. O que quer dizer que é verbo? A palavra, o som, ele propaga no céu, ele não morre. Os astronautas, muitos pilotos de avião falam de experiências que ele tem com ouvir vozes. Por quê? Porque o som propaga. Quando você faz um eco, e chega no lugar que tem eco, você fala, aquele som, volta, vai e volta. Por quê? Porque ele entrou no espaço em que ele fica batendo entre ele, aí fica repetindo várias vezes. Mas quando não tem espaço para poder bloquear a passagem dele, ele vai subindo, vai para o espaço. Por isso que a gente fala que há poder nas palavras. Por quê? Porque o que você fala fica projetado no ar. O diabo é mestre em pegar aquilo que você falou na infância, aquilo que você falou lá atrás e trazer e colocar como legalidade. Aí tem que ser quebrada essa legalidade, por quê? Porque tudo que você fala, tudo que você vai para o espaço, porque é verbo. Aí ele deixou bem claro para nós, dentro da sua visão nossa, limitada, quem que é Deus? Deus é verbo. O verbo, ele não para, ele continua propagando. E ele fala aqui, como nós lemos, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. O que quer dizer isso? O que é eterno, o que faz parte da eternidade, o que está fora do contexto do espaço cronos, do tempo cronos e do espaço cosmos, habitou entre nós. Jesus, o tempo todo que ele ficou na limitação humana. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava aqui e aqui. Ele estava ali e ali. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus, na forma humana, ficou limitado ao espaço físico e ao tempo físico. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui, numa mistura de corpo glorificado, eterno, com o corpo físico. Por quê? Porque ele falou o seguinte assim, gente, eu estou aqui no meio de vocês, eu sou de carne e osso, põe a mão em mim para vocês verem. Tem uma coisa para comer? Na eternidade não tem essa necessidade de comer algo. Mas ao mesmo tempo, ele tinha acabado de atravessar uma parede para poder encontrar com eles. Ora ele conversava com uns, ora ele conversava com outros, mas dentro do espaço cronos e no tempo, no espaço cosmo e no tempo cronos, ele falava com um aqui, falou com o Tiago, depois com os apóstolos, com Maria. Por quê? Ele tinha essa mistura de estar dentro do espaço cosmo e dentro do tempo cronos. Mas ao mesmo tempo ele já estava experimentando já essa transformação nesse corpo. Por quê? Porque ele passeava nesse espaço, mudando, atravessando parede, sem necessidade nenhuma. Dá para você ter uma noção mais ou menos do que significa isso? Dá para a gente entender? Mas para ficar mais louco ainda, ele iria sair desse corpo físico. Ele iria largar esse tempo, iria voltar para o céu, para poder viver a eternidade. Olha o que ele faz, olha a loucura que ele faz. É loucura para os homens. João capítulo 16. O último para a gente encerrar. Se até aqui agora eu falei coisas ilógicas, que não dá para entender, só mesmo pelo Espírito Santo de Deus que você pode entender, aqui vai ser pior. João capítulo 16, versículos 5 a 7 diz o seguinte: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza enche o vosso coração.
mas eu lhe digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Que doideira é essa? Ele está anunciando aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia vir para começar o ministério do Espírito Santo com Jesus aqui na terra. Mas por que não? Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Mas que doideira! Nossa limitação humana, do nosso espaço, cronos, cosmo, e do nosso tempo, cronos, fica difícil entender. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, um só. Jesus falou assim, olha gente, eu falo para vocês a verdade. É bem melhor vocês deixarem eu ir embora, para que eu volte em espírito. Que doideira é essa? Porque ele está falando aqui sobre o espaço, cronos. Ele está falando sobre cosmo e sobre o tempo cronos. Ele está falando sobre a eternidade. Ele está querendo dizer que nessa passagem é o seguinte, olha, eu estava vivendo na eternidade. E eu fiz carne, o verbo se fez carne e habitou no meio de vocês, mas eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês do lado de vocês. Mas eu estou na limitação de vocês. Eu não posso estar em todo o espaço, eu não posso estar em todo lugar. Mas o Espírito sim. Se eu deixar essa minha condição, matéria, se eu deixar esse tempo, cronos, eu vou voltar aqui na terra, na condição eterna. Gente, isso é uma maravilha. Ele quer dizer o seguinte, a eternidade vai voltar e habitar dentro de vocês. Eu vou voltar em espírito e entrar dentro de vocês. De qualquer um não, dos eleitos, já em vida, a viver a eternidade. Porque quando Adão e Eva pecou, o Senhor tirou deles. Por quê? Porque Deus não pode viver eternamente com o pecado. Ô louco, o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que tem o nome escrito no livro da vida, em vida, eles já estão vivendo eternamente com Deus. Em vida. Por quê? Porque o próprio Deus está dentro dele. A faísca da eternidade já está com ele aqui na terra. Eu vim passeando com vocês até agora, mostrando para vocês o espaço cronos, cosmo, o tempo cronos e a eternidade. Aí Jesus fala assim, deixa eu ir, gente. Deixa eu ir que eu vou voltar em espírito e vou habitar dentro de vocês. A faísca da eternidade vai estar dentro de vocês. Vocês tornarão filhos de Deus. Vocês vão ter o Espírito que vai dar para vocês a condição de ser considerado como filhos de Deus. Eu vou, porque ele vir vai ser muito melhor. Quem que é ele? É o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Toda essa bagunça que eu estou falando para vocês foi Deus pegar a realidade eterna, se fazer carne, entrar nesse espaço limitado, nesse tempo limitado, sair desse tempo limitado, que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, e voltar e trazer a eternidade para dentro de nós, o ser da salvação, a garantia da salvação. Falei para vocês logo atrás, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, deixam de ser criatura e passam a ser o quê? Filho. Parece ser uma loucura, mas entre nessa loucura, aceita Jesus como Senhor e Salvador, não perca tempo. Você vai ter a garantia agora, aqui em vida, de que a eternidade será com Deus. Porque essa garantia só pode ter em vida. Depois que morreu, não tem como mais ter essa garantia de vida. Olha após mim,
Eu vou dizer o meu nome, você diz o seu. Aceitando Jesus como Senhor e Salvador, para que teu nome esteja escrito no livro da vida, para que seja rolado no céu o teu nome. Eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que nessa loucura que foi me apresentado, eu não consigo entender nem o meu espaço e nem o meu tempo. Por isso eu coloco agora diante de Ti tudo que eu tenho, todos que eu amo, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor bem quiser. Também reconheço a partir de agora Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu lhe peço, Senhor, escreve meu nome nesse livro da vida, nesse bendito livro da vida. E a partir de agora, sempre confessarei o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu me dirijo a você que afastou do caminho do Senhor. A minha esposa costuma dizer algo que ela fala o seguinte, assim, que existe um relógio na eternidade. Esse relógio na eternidade, ele só anda quando nós estamos em conformidade com Deus. Quando nós pecamos, o relógio para. Quando nós pedimos perdão a Deus, o relógio volta a funcionar. Você está perdendo o seu tempo. Quanto mais tempo você demorar, menos galardões você vai ter. Você é um eleito de Deus. Ele falou que eis que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma me lançarei fora. Eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Você é um eleito de Deus, mas você está perdendo tempo. Não o tempo cronos, mas é tempo eterno. Volta. Ora após mim dizendo, você diz o seu nome, e eu digo o meu. Você diz o seu nome. Você se coloca na presença do Senhor e diz o seguinte, Senhor, eu confesso que muitas das vezes eu contemplei os meus pecados. Eu contemplei os pecados dos meus irmãos. Eu contemplei a circunstância. Eu não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo. E peço também que o Senhor me ajude a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos e tua presença, e eu lhe peço, ó Deus, faça uma obra maravilhosa na vida deles. Sim, ó Deus, essa obra linda e maravilhosa que o Senhor projetou ali desde o momento que Adão e Eva pecou, que o Senhor projetou ali desde o momento em que o diabo foi lançado lá do céu, que essas pessoas aqui venham se tornar cooperadores com o Senhor nessa obra maravilhosa. Começa através da vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tá bom, um papelzinho aqui sumiu. Estou procurando, mas tudo bem, achei. Com isso, eu tentei fazer um explanamento para vocês do que é a eternidade, o que é esse espaço nosso limitado, que é o cosmos, esse tempo nosso limitado, que é o cronos. Vou agora entregar a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, coloco diante de Ti a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo. Sim, Senhor, peço a Deus que o Senhor abençoe. Na autoridade que me desce dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.